Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E aqui o surdo recebe informação em Libras. Em nossa página no Facebook, você encontra mais notícias do mundo da acessibilidade e dos bastidores do nosso programa. Acesse facebook.com/visual TV Brasil. O Visual começa agora. A escola é um dos locais com maior ocorrência de episódios de intolerância religiosa no Brasil. É o que mostra um estudo feito a partir das queixas das vítimas pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Esta produtora cultural trabalha há 3 anos com projetos de teatro e dança sobre cultura negra para escolas públicas. Ela não mostra o rosto porque teme sofrer preconceito e conta que, por causa da intolerância religiosa, a relação com diretores, professores e até alunos nem sempre é fácil. Quando eu apresento o projeto na escola, eu preciso ter todo um cuidado para falar, para apresentar a proposta, primeiro para eles aceitarem, né? Porque se eles perceberem que existe algum momento do espetáculo que a gente vai falar sobre religiosidade, eles não vão aceitar. Ao invés de educação, discriminação. A escola é um dos locais onde há episódios de intolerância religiosa no Brasil. Os professores ocupam o 3º lugar de um levantamento que reuniu queixas registradas nos últimos 5 anos em todo o país. Os dados foram reunidos pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial a partir de denúncias para o Disque 100 e estão no relatório da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Como é que você pode ter uma pessoa que tem que educar, respeitar a diversidade, né? A solidariedade, ensinar, e na verdade você tem atitude de ódio. Assuntos de religião, você só pode tratar na escola se tratar da diversidade religiosa, né? Se você trata de um só ponto de vista, de um ângulo religioso, você obviamente está ferindo a outros segmentos. De 2011 a 2015, foram registrados 40 casos de ofensas envolvendo professores no Brasil. O número representa quase 5% dos agressores identificados no relatório. Só fica atrás quando se tratam das hostilidades vindas de desconhecidos e dos vizinhos. O preconceito não escolhe religião, é registrado em todos os credos. A gente encontra esse tipo de barreira no governo e a gente encontra esse tipo de barreira na escola, né? Então tem que ter muita coragem, o profissional tem que ter muita coragem para abordar esse tema dentro da escola. É a hora de que a Secretaria de Estado Municipal e o Ministério da Educação chame a si uma responsabilidade de uma campanha contra esse tipo de atitude. E olha só, o Visual estreia agora a série Se Vira na Crise. Ao longo da semana, vamos ver como a crise econômica afetou a vida dos brasileiros. Hoje você vai conhecer histórias de quem driblou o desemprego E foi a luta. Por todos os lados, há sinais de empresas que não resistiram à queda no consumo. No ano passado, mais de 1,5 milhão de postos de trabalho foram fechados no Brasil, segundo o Ministério do Trabalho. Esse desempregado ele parte para a informalidade para sobreviver. A partir daí, aqueles que se encontram numa vocação empreendedora passam a se formalizar como MEI. Gil encontrou uma forma bem prática para enfrentar o desemprego. O local de trabalho, as ruas, todo o material cabe numa mochila e a propaganda é feita nesse banquinho. Depois que a primeira cliente para e senta para fazer as sobrancelhas, o dia de trabalho está garantido. É que o banco não fica mais vazio até o fim da tarde. Nos locais, salões, eles cobram uma taxa muito abusiva. Esse preço que eu coloquei é um preço que chama atenção, entendeu? Alex abriu essa esmalteria móvel no ano passado. Ele já havia montado uma copiadora, mas fechou um empreendimento que funcionou por apenas 3 meses. Dessa vez, pesquisou sobre o ramo de cosméticos, planejou e está sempre atento ao que as clientes buscam.
Eu tenho que estar vendo o mercado, estar conhecendo, procurando coisas novas, procurando coleções novas de esmaltes, para estar agradando o meu público. O número de brasileiros que trabalham por conta própria bateu o recorde em dezembro, segundo a pesquisa mensal de emprego do IBGE. Foram mais de 4.600.000 só nas regiões metropolitanas do Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. De acordo com o levantamento do Sebrae, o comércio de alimentos é uma das áreas mais promissoras. E foi nessa área que Rosemary voltou ao mundo dos negócios. Em 2007, ela fechou as portas de uma loja de informática, mas não desistiu de ter a própria empresa mais uma vez. Em outubro do ano passado, abriu uma fábrica de salgados, mas antes de pôr a ideia em prática, buscou orientação empresarial e capacitação profissional. Procurei o Senac, fiz um curso lá de salgadeira durante 3 meses e aí que tudo ficou realmente real. É isso mesmo que eu quero fazer. Foram várias tentativas até achar o ponto da receita dos salgados. Quando acertou, vieram os clientes. No primeiro mês, foram vendidos 20.000 salgados. Hoje a média são 500.000. E o que ela espera para 2016 é dobrar as vendas e aumentar o número de funcionários. Quem tem qualidade não se mantém no mercado. Antes isso era um diferencial, hoje é uma obrigação. Se você não atende bem, o do lado atende. Vagalume, coruja, lobo, tatu. Revisando. Vagalume, coruja, lobo, tatu. Bom dia a todos! Hoje nós vamos falar do Brasileirão Feminino de Futebol, campeonato transmitido ao vivo aqui pela TV Brasil. Só para lembrar, toda quarta-feira a TV Brasil transmite um jogo. Depois do fim da primeira fase, o campeonato deu uma parada. Isso porque a seleção brasileira feminina vai participar da Copa Algarve, em Portugal. No dia 23 de março, o Brasileirão Feminino recomeça com os 8 times classificados para a segunda fase. Os times são Flamengo, Corinthians, Ferroviária, Rio Preto, São Francisco, Foz Cataratas, Iranduba e São José. É bom lembrar que este ano, mais uma vez, a CBF vai promover o draft. O que significa isso? São jogadoras da seleção brasileira e, no caso do futebol feminino, a seleção brasileira é permanente, ou seja, elas não ficam ligadas a clubes, ficam só na seleção brasileira, treinando para os torneios e, claro, visando principalmente a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. Então, essas jogadoras que são da seleção brasileira são cedidas para esses clubes. 14 jogadoras têm um sorteio, elas são divididas entre esses 8 clubes. Isso significa o quê? Que a próxima fase do campeonato, que recomeça no dia 23 de março, vai ser uma fase mais forte, uma fase com as equipes com jogadoras da seleção brasileira, e a TV Brasil vai estar junto com você também nessa segunda fase do Brasileirão Feminino. Agora você vai conhecer uma pesquisa que busca formas de transformar plantas ornamentais em uma poderosa arma contra o mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e o vírus da Zika. Há 200 milhões de anos, insetos não se alimentavam de sangue, só de seiva. Mas há 50 milhões de anos isso mudou. Foi quando surgiram os primeiros hematófagos, entre eles a fêmea do Aedes aegypti, principal vetor da dengue e da zika. Pesquisadores da UFRJ acreditam que o aquecimento global contribuiu para essa mudança na alimentação do mosquito.
A gente tem observado nos últimos anos que a temperatura média do planeta tem se elevado. Isso está associado ao aumento da distribuição de vários mosquitos, mas em especial o Aedes aegypti, que é um mosquito urbano que acompanha, enfim, a civilização humana há muitos anos. Aqui no laboratório, o Aedes aegypti é colocado à prova. Neste recipiente, tem uma planta estressada que, com o aquecimento global, passou a produzir mais substâncias de resistência para sobreviver às condições desfavoráveis, o que, de acordo com a pesquisa, pode alterar o comportamento do mosquito. O Aedes aegypti, nessas condições, poderia colocar menos ovos viáveis e começa a se deslocar mais. Quando as plantas sofrem algum estresse, elas ativam um sistema de defesa, produzindo algumas substâncias. E a gente está estudando aqui o impacto dessas substâncias, que são a resposta da planta à modificação ambiental, o ambiente de conforto dela, e qual o efeito dessas substâncias no mosquito. O foco da pesquisa está na modificação genética da planta, o que pode fazer com que o mosquito deixe de se alimentar de sangue. Nessas plantas, elas vão ter desligadas as vias que vão tornar o mosquito hematófago, ou seja, que se alimente de sangue. Então a gente vai manipular essa planta de modo que essas substâncias não sejam mais produzidas, então o mosquito, não se tornando mais hematófago, deixaria então de fazer a picar o ser humano. A equipe espera que no futuro as plantas de jardim ajudem a reduzir as contaminações de dengue e de zika. A ideia é justamente essa, aproveitar plantas que normalmente são usadas como plantas ornamentais, que estão nos nossos jardins, e elas já fazerem com que o mosquito, se alimentando dela, não venha a passar para a fase de alimentação de sangue humano. O visual está terminando. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente, hein? E pode mandar sugestões. Anote aí, 021 97 4522 300. Um bom dia para você. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau para você.